Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar nossa série Intimidade com Deus. Irmãos, a minha amiga e irmã que me mandou a mensagem, querendo saber como é que tem intimidade com Deus, querendo aprender como é que tem intimidade com Deus, me mandou uma mensagem dizendo assim: Ei, agora eu tô entendendo, eu tô aprendendo, tô entendendo direitinho. Ei, parabéns, amiga. Tô muito feliz. Esse vídeo é mais um vídeo especial para você, tá bom? Então, o tema desse vídeo é como viver no Espírito. Nós éramos mortos no Espírito. Foi necessário o sacrifício de Jesus para restaurar essa conexão com Deus. Vocês lembram do outro vídeo falando sobre esse assunto? É por isso que Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Mas como é que nasce de novo? Nicodemos teve essa dúvida e muita gente tem também. Então vamos tirar essa dúvida. Vamos ler João 3, do 1 ao 12. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem que quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Irmãos, vocês podem ver a humildade de Nicodemos. Ele era mestre da lei. Ele conhecia a lei. E mesmo assim, ele chamou o Senhor Jesus de mestre e confirmou que ninguém poderia fazer esses sinais se não estivesse vindo da parte de Deus. No versículo 5, Jesus diz: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Irmãos, nascer da água simboliza a purificação, o arrependimento. A água ela lava os nossos pecados mediante o batismo e o arrependimento. E nascer do Espírito simboliza a conexão com Deus, que é restaurada e vem a mudança. No 8, irmãos, fala: o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Por que Jesus falou isso? Irmãos, o vento, ele é invisível. A gente não vê o vento, não é? Mas os seus efeitos a gente pode observar. A gente pode ouvir o som do vento, a gente pode ver o movimento do vento nas folhas, na areia, a gente consegue ver o movimento, as suas ações e o que ele causa. Isso a gente pode ver no vento. E é assim uma pessoa que nasce de novo. A gente não consegue ver a pessoa que nasceu de novo, mas a gente consegue ver o efeito que isso causa na vida das pessoas. A gente consegue ver a mudança que nascer de novo causa na vida das pessoas. Então, irmãos, é necessário que o Espírito Santo de Deus toque em você e que você seja vivificado. É o dia que você se converteu. Você se lembra desse dia? Irmãos, eu eu lembro sim desse dia, tá? E assim, foi um dia
Eu posso dizer que foi bem estranho, porque assim, eu tava na igreja, eu vou contar pra vocês, tentar resumir. Eu tava na igreja e comecei a assistir umas coisas, sabe? Umas coisas estranhas. Como eu não tinha conhecimento nenhum, nesse dia eu tava com a Samara, acredito que o nome da Samara eu posso dizer, tá? Eu tava com a Samara de um lado e um amigo do outro lado. E assim, nesse dia tava o culto, tava pegando fogo, sabe? E assim, nesse dia eu comecei a sentir. Gente, eu não consigo explicar. Não consigo explicar. Eu comecei a sentir umas coisas muito estranhas dentro de mim. E a minha boca travou, tá? E nesse momento, hoje eu sei que eu estava sendo batizada pelo Espírito Santo, mas na época eu não sabia, então eu fiquei com muito medo. A minha boca queria falar algumas coisas que eu não entendia, então eu travei a minha boca e eu só conseguia gritar. E eu gritava, e eu gritava. Gente, quem estava vendo aquela cena pensava que eu estava endemoniada. Eu só lembro da Samara dizendo assim pra mim: amiga, o que tu tá sentindo é bom ou é ruim, a bichinha? Aí ela diz assim: é bom. Aí eu fazia só assim, e gritando, e gritando. Aí tinha hora que passava, aí eu respirava, demorava pouco tempo, vinha de novo. Eu, não, 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 não. Eu com medo, gente, eu com medo. Aí eu começava a gritar de novo. Eu gritava na igreja, eu gritava, 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 gritava e chorava, porque eu não queria soltar aquilo ali que estava vindo na minha boca. Eu travava a minha boca, só conseguia gritar. E assim, hoje eu sei que eu estava sendo batizada com o Espírito Santo, mas eu não deixei naquele dia, eu não deixei. Vim deixar tempos depois, depois que eu entendi e eu perdi o medo. E eu quis realmente. Mas nesse dia foi complicado. Então foi nesse dia que eu nasci de novo. A partir desse dia, irmão, você pode dizer: maior é o que está em mim. Eu vejo pessoas que fazem tudo ao contrário do que a palavra diz, mas têm a coragem de dizer que maior é o que está em mim. Não é não. Maior é o que está em você se você vive a palavra de Deus, tá? Para você dizer isso, irmãos, isso tem que estar vivo dentro de você. Deixa eu te dar um exemplo. Você casaria com uma pessoa que você sabe que está com você só por interesse? Só por bens materiais, só por dinheiro, só por alguma outra coisa, mas que seja só por interesse? Você sabe que essa pessoa não tem amor por você? Você casaria? Não, não é? Então, irmãos, por que que você acha que Jesus vai casar com a noiva dele, que é a igreja, sabendo que ela só vai buscar ele por interesse, só porque pelas coisas que ele pode dar? Jesus não vai casar com essa noiva. Tem gente que não consegue romper até esse nível, ao nível do espírito, porque fica procurando igrejas que só tem visão e revelação. O culto que é só alma, o culto que é só emoção, só sensação de momento. E nunca vai romper ao nível do espírito. E sai do culto vazio, porque só teve aquela emoção daquele momento. Quando chega em casa, volta a ser a mesma coisa, a mesma pessoa, estressada, brigando por tudo, não consegue entender a palavra, porque não buscou entender, só buscou emoção. As pessoas geralmente não conseguem chegar ao nível do espírito porque a pessoa teve uma experiência com Jesus, teve aquela sensação maravilhosa, como eu acabei de dizer, eu tive a experiência, mas não busquei, fiquei com medo. Então muitas pessoas têm uma experiência com Jesus e sabe que foi maravilhoso, mas fica olhando para as coisas do mundo, sabe? Fica com saudade daquilo, fica pensando, ai, agora eu não posso mais fazer isso. Isso é muito chato, que vida chata. Ah, e agora eu tenho que ser besta para todo mundo, tem que aguentar tudo calado. Tem muita gente que pensa assim: ah, é muito chato ser crente, não vou aguentar isso. Não vai conseguir romper ao nível do espírito nunca pensando dessa maneira. Entenda uma coisa, irmãos. O diabo, ele pode destruir muitas coisas na vida da gente se a gente deixar.
mas o nosso conhecimento de Deus e nossas experiências com Deus, Ele não pode apagar jamais. Então, pare de querer viver nessa mesmice e queira viver o sobrenatural de Deus. Lembre-se daquela frase que o meu pastor me disse: tem o mínimo de Deus quem quer, tem o máximo de Deus quem decide. Você nunca pode parar e achar que já aprendeu tudo. Tem sempre uma coisa nova para você aprender no mundo do espírito. Entenda uma coisa: Deus, ele vai te capacitar na medida da sua busca. Então, quanto mais você busca, mais ele te capacita. E as coisas do mundo não te atraem mais, porque eu vivo uma verdade, a verdade da palavra de Deus. É nisso que eu acredito e pronto. É fé. Entenda, irmãos, você tem um pedaço de Deus dentro de você. E isso é magnífico, isso é maravilhoso. Entenda isso. Quando a pessoa vive no Espírito, ela começa a gerar vida, ela começa a distribuir amor por onde passa, ela ilumina onde passa. Deus, ele entra no teu espírito humano e você fica radiante. Sabe aquela pessoa que todo mundo gosta de estar perto? Pois é a pessoa que vive no Espírito. Então, irmãos, vamos gerar vida, vamos ajudar as pessoas a conhecer o nosso Deus, vamos cada vez mais, vamos amar mais. A vida já é tão difícil, não é? Imagina para as pessoas que não têm o conhecimento de Deus, imagina para as pessoas que não conhecem os mistérios que é viver no Espírito. Vamos ter mais paciência, vamos com as pessoas. Se para a gente que vive no Espírito já é difícil, imagine para essas pessoas que não conhecem os mistérios de Deus, tá? Vamos amar mais, vamos ajudar mais os nossos irmãos. Então, irmãos, eu espero que vocês tenham entendido o que é viver no Espírito. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.